Olá você, bem-vindo ao nosso segundo episódio de 2019, o episódio 23 dos nossos bate-papos sobre economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Esse é o segundo episódio sobre moedas, onde vamos conversar sobre o sistema bancário e os bancos, essas instituições tão demonizadas por políticos populistas e ativistas. Esse tipo de preconceito, que vem principalmente da Igreja Católica na Idade Média, contra o que chamavam de pecado da usura. Foi então que surgiu Calvino, o primeiro a reinterpretar a Bíblia, afirmando que a lei divina não proíbe a usura. O emprego de capital tem preço e o empréstimo é um serviço prestado. O dinheiro não é estéril, como afirmava a mentalidade predominante. O próprio dinheiro passa a ser visto como mercadoria também, sendo, portanto, produtivo. Como o assunto do episódio são os bancos, então nada mais expressivo para a capa do episódio do que uma foto da bela Zurique, a maior cidade da Suíça e um importante centro bancário internacional. A cidade de Zurique encontra-se situada no coração da Europa e no centro da região germânica da Suíça, à margem norte do lago Zurique. Em sua posição de metrópole de experiência, à margem da água, com uma magnífica vista para os Alpes cobertos de neve no horizonte, Zurique oferece uma mistura única de atrações, mais de 50 museus e mais de 100 galerias de arte, grifes internacionais e designs da própria Zurique, e a vida noturna mais animada e extravagante da Suíça. Momento turístico da série. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. A foto ao lado é da Praça Paradeplatz, no centro de Zurique, e é onde ficam frente a frente as sedes das poderosas organizações financeiras, a Credit Suisse, fundado em 1856, e do UBS, o Union Bank of Switzerland, pertencente ao Grupo AG e fundado em 1862. Na foto você vê um prédio em frente ao outro. Os prédios onde estão as sedes foram construídos, respectivamente, em 1873 e em 1897. Nesse episódio, vamos conversar sobre bancos e sistema financeiro, que é o terceiro item da nossa lista. Vamos agora começar a falar na moeda lastreada, que nada mais é do que um certificado de valor ou título atestando que a pessoa que detém esse certificado tem o valor declarado guardado na instituição que emitiu o certificado. Ou seja, o título é lastreado em um ativo monetário que está sob custódia em uma instituição. O que acabamos de descrever é uma casa de custódia, ou casa de depósitos, ou os primórdios estruturais do banco. Os cavaleiros da Ordem do Templo, ou Templários, uma ordem de monges militares que existiu de 1118 a 1312, foi fundada após a Primeira Cruzada com o propósito original de proteger os peregrinos cristãos que faziam a jornada até Jerusalém,
após a sua conquista pelos cruzados. Os templários tinham sede em mosteiros e igrejas por quase toda a Europa e também no Oriente Médio. Então, os peregrinos, cavaleiros e comerciantes deixavam ouro, pedras preciosas ou títulos de propriedade nos templos da ordem na Europa, isto é, numa caixa de custódia. Os viajantes então levavam consigo uma carta de crédito e que possuía um código para que pudessem sacar esses valores nos templos da ordem no Oriente Médio. Essa ação de resgatar o papel em metal é conhecida como conversibilidade. Portanto, os templários são considerados como os primeiros a estabelecer um sistema bancário privado organizado. Agora vamos entender por que se diz que a moeda lastreada através do sistema bancário gera mais moeda. Como diz o Galvão Bueno, pode isso, Arnaldo? Vamos por partes, que nem o Jack Estripador. Por exemplo, você vai ao banco e deposita R$100 na sua conta. Assim como você, várias pessoas também vão ao banco depositar dinheiro nas suas contas privadas. Vamos chamar isso de base monetária M1. Aí eu estou precisando de dinheiro. Eu vou ao banco e peço dinheiro emprestado. Como o banco sabe que nem todos vão sacar todo o dinheiro de uma vez no mesmo dia, ele vai reservar uma parte dos depósitos feitos como uma garantia, e o restante o banco irá emprestar às pessoas que, como eu, precisam de dinheiro. No nosso exemplo do slide, a taxa de reserva do banco R é de 20%. Significa que dos R$100 que você depositou, o banco irá manter no cofre R$20 e vai emprestar R$80. Aí, essa pessoa que pegou o emprestado coloca o dinheiro na conta dela. E aí acontece a mesma coisa. O banco retém 20% e empresta 80%. E assim vai. A letra M minúsculo representa o multiplicador monetário do sistema bancário, que no caso é igual a 5, conforme mostrado no slide. Portanto, do seu depósito à vista em moeda de R$100 ou M1, através de empréstimos do banco, irá ser multiplicado por 5, gerando um total de R$500 em moeda, que é chamado de base monetária M2. Então, na definição da economia, o M2 é a representação do estoque de moeda constituído pelo papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista no sistema bancário, mais os depósitos a prazo nesse mesmo sistema. É, portanto, a soma do M1 mais os depósitos a prazo no sistema bancário. Esse processo que acabamos de ver, muito simplificadamente, é a chamada criação de moeda através do sistema de reservas fracionárias dos bancos. Reserva fracionária do banco, você entendeu que é o percentual retido pelo banco do dinheiro depositado. No nosso exemplo anterior, a taxa de retenção era de 20%. Então, o banco mantinha R$20 no cofre e emprestava R$80. Parece difícil, mas na verdade só assusta. Vejamos ao lado o exemplo do slide.
Nesse caso, a taxa de retenção ou taxa de reserva fracionária é de 20%. Então, o Paulo vai ao banco 1 e deposita R$1.000. O banco 1 retém R$200 e empresta para Pedro o restante R$800. Pedro vai no banco 2 e deposita os R$800 que pegou de empréstimo. Aí, o banco 2 retém 20%, ou seja, R$160, e empresta o restante R$640 para Maria. Maria vai ao banco onde tem conta, o banco 3, e deposita os R$640. O banco 3 retém 20% do valor, ou seja, R$128, e empresta o restante R$512 para Ana, e assim sucessivamente. Então, a quantidade de moeda no mercado, somente considerando M1 e M2, é a soma de todos esses valores, isto é, R$1.000 mais R$800 mais R$640 mais R$512 mais R$409,60 e a frente, que é uma série geométrica cujo somatório é igual a R$5.000. Pois, nesse caso, como no do slide anterior, cuja taxa de retenção é igual a 20%, o multiplicador monetário M minúsculo é igual a 5. Portanto, R$1.000 vezes 5 é igual a R$5.000. Deu para entender? Aqui cabe uma observação. Quando o Banco Central, que é a autoridade monetária, quer reduzir a inflação, ele tem duas ferramentas à mão. A primeira, aumentar os juros básicos da economia, a Selic, que só tem efeito na economia no médio e no longo prazo. E uma segunda ferramenta que é determinar um aumento no depósito compulsório dos bancos, ou seja, ele obriga aos bancos a aumentar a taxa de retenção e, com isso, emprestar menos. Como você pode deduzir, essa segunda ferramenta tem um efeito imediato na inflação, por reduzir a quantidade de moeda M2 produzida pelo sistema bancário disponível no mercado. Mas vamos falar com mais detalhes disso no nosso episódio sobre a inflação. Então, o aumento do depósito compulsório dos bancos é uma ferramenta efetiva de curto prazo, quando o Banco Central, o Bacen, quer combater um aumento da inflação, que é a perda do valor de compra da moeda. Essa medida retira a moeda da economia. E como você aprendeu, a situação de mercadoria rara faz aumentar o valor da mercadoria, pela lei básica da oferta e da demanda. Menos dinheiro no mercado, maior valor do dinheiro. Porém, quando o Estado mantém uma política contínua de alto percentual de depósito compulsório retido, ele desestimula a competição dos bancos pelo mercado de crédito e inibe o financiamento de negócios e, consequentemente, do crescimento sustentável da atividade econômica. Vamos ver a situação no Brasil comparada com outros países com relação a esse depósito compulsório, ou seja, obrigatório dos bancos. Vejamos então sobre o depósito compulsório, isto é, obrigatório, ou seja, todo banco deve recolher aos cofres do Banco Central, o Bacen, no final de cada dia, uma parcela dos depósitos à vista recebido dos seus correntistas. Como você entendeu,
os bancos só poderão emprestar a parcela não retida pelo Banco Central. No slide, você pode verificar que a média do compulsório nos Estados Unidos é de 10%. Portanto, os bancos comerciais podem emprestar até 90% dos depósitos recebidos de seus clientes. Isto significa, $1.000 podem virar $10.000, multiplicado por 10. Na Alemanha, a média é de 12% retido, ficando os bancos com capacidade de emprestar até 88% dos valores depositados. Melhor ainda, nesse grupo aí de países muito desorganizados, muito pobres e muito pouco desenvolvidos, como o Canadá, o Reino Unido, a Suécia, a Austrália, a Nova Zelândia e Hong Kong, eles não têm obrigação, os bancos, de reterem parcelas de depósito no Banco Central desses países. Isto é, os bancos podem emprestar 100% dos valores de depósito recebido de seus clientes. Já no Brasilzão, a média do compulsório é em torno dos 40%, tendo havido algumas variações com relação aos depósitos à vista, que estavam em 45% e foram reduzidos para 25%. Os depósitos a prazo, que foram aumentados de 20% para 34%, e, se não me engano, 15% dos depósitos da poupança são retidos. De qualquer forma, a média de 40% retido só libera 60% para ser emprestado pelos bancos. Recomendo a você assistir o episódio 20 sobre monopólios e oligopólios, onde conversamos sobre o oligopólio do setor bancário no Brasil e a relação de conluio, parceria, entre o Estado e os grandes bancos. Já que estamos falando sobre moeda e bancos, vamos aproveitar para tocar novamente no tema que já comentamos no episódio 20, sobre oligopólios e monopólios. Recomendo que você assista o episódio 20, onde conversamos sobre o oligopólio no mercado bancário no Brasil, concentrado em 5 bancões, os 2 estatais, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e os 3 privados, o Itaú, o Bradesco e o Santander. Explicamos nesse episódio que, apesar dos bancos terem lucros nas nuvens aqui no Brasil, o porquê dos bancos estrangeiros, em vez de vir operar no Brasil, eles, ao longo dos anos, fizeram o caminho contrário e foram todos embora, como o Citibank, o Chase Manhattan, o Bank of Boston, o HSBC, o ABN Bank, o BBVA. Explicamos lá também as barreiras de entrada para novos bancos devido às pesadas regulações e como ocorre o conluio entre o Estado brasileiro e o oligopólio dos bancos. Mas, como o tema juros estratosféricos cobrados pelos bancos ao consumidor é polêmico e assunto de debate entre amigos na mesa do bar ou no churras do final de semana, vamos falar rapidamente. Para começar a conversa, temos que entender que juros é o custo do dinheiro. Ou, de maneira simples, eu que gerei o capital, decido em não comprar nada com ele agora, isto é, eu adio usar esse meu dinheiro e empresto para outra pessoa usar. Faço isso para no futuro receber esse valor do capital mais os juros, ou seja, uma compensação pelo tempo que eu ficarei sem utilizar o dinheiro emprestado e também relativos ao risco que eu tive, isto é, para quem que eu emprestei o dinheiro.
No próximo slide, vamos listar os 5 principais motivos para os juros serem tão altos no Brasil para o consumidor. Os juros bancários no Brasil para os empréstimos pessoais são os mais altos do mundo, da ordem de 9% ao mês, equivalente a 181% ao ano, sem mencionar no absurdo dos juros cobrados no cartão de crédito, que giram na ordem de 300% ao ano. Por que será que isso ocorre se a taxa Selic, que é a taxa referencial da economia, está atualmente em 6,5% ao ano? Todo mundo fala, a culpa é dos bancos. Vamos olhar a coisa com um pouquinho mais de detalhe. O primeiro e mais importante, o governo fica com boa parte da poupança disponível, quer dizer, o nosso dinheiro. Os governos federais, governos estaduais são os maiores tomadores de empréstimos dos bancos, tomando a maior parte da poupança privada das pessoas. Por isso, sobra pouco dinheiro para ser emprestado para as pessoas e empresas, fazendo com que os juros para o mercado sejam muito elevados. Portanto, o Estado faz com que a mercadoria dinheiro fique escassa. Então, pela lei da oferta e da demanda, o custo do dinheiro ou da mercadoria dinheiro, que é os juros, sobe. Para se ter uma ideia ou uma ordem de grandeza, em 2016, devido ao enorme déficit fiscal, ou seja, prejuízo gerado pelo governo, pois teve as despesas muito maiores do que a arrecadação de impostos, isso, somado à rolagem da dívida do governo, que é pagar juros e pegar dívida nova para pagar a dívida antiga com novos empréstimos. O governo precisou pegar 1 trilhão e 104 bilhões de reais de empréstimos nos bancos. Como o PIB do Brasil em 2016 foi de 6 trilhões e 260 bilhões, isto significou que o governo brasileiro tomou 18% do PIB em empréstimos. Ora, o preço do dinheiro, como de qualquer outro produto, é regido pela lei da oferta e da demanda. Se a demanda é muito maior do que a oferta, o preço, no caso os juros, será mais alto. Essa é a primeira razão. O segundo motivo é a existência de créditos subsidiados. O que é isso? O governo transfere dinheiro do Tesouro Nacional, isto é, dos impostos pagos por nós, para os bancos estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDES. E a partir desses bancos, o governo dá créditos subsidiados, isto é, menores, cobrando juros menores do que a taxa Selic de 6,5%, para grandes empresas privadas, os amigos do rei, tipo Odebrecht, Eike Batista, a operadora de telefonia Oi, a JBS dos irmãos Wesley e Joyce Batista, para Cuba, para Angola. Esses créditos subsidiados, além de consumirem recursos públicos, dinheiro dos nossos impostos, gera mais déficit fiscal, ou seja, mais prejuízo. Ou quem você acha que paga a diferença dos juros cobrados dos amigos, que é na ordem de 3% ao ano, e 6,5%, que é a taxa Selic, que é o dinheiro, é o custo do dinheiro que o governo capta. Eu digo, somos nós, pagadores de impostos.
Outra consequência danosa é que, como as maiores empresas, ou seja, as empresas de menor risco, têm como fonte de empréstimo os bancos do governo, através de empréstimos subsidiados, sobra para os bancos privados empresas menores com nível de risco maior. E você sabe, quanto maior for o risco do empréstimo, maior será os juros cobrados por esse dinheiro. Também para dar uma ideia do volume de créditos estatais subsidiados no Brasil, ele representa simplesmente a metade de todo o crédito disponível no Brasil. Ou seja, o Estado brasileiro controla o mercado de crédito no Brasil. Isto é uma característica de um Estado socialista. O terceiro motivo é devido aos depósitos compulsórios elevados, que nós começamos a ver. Já apresentamos nos slides anteriores a comparação da norma do Banco Central, de uma média de 40% de retenção dos depósitos, que é muito maior do que nos países desenvolvidos. Essa situação, além de reduzir a oferta de moeda no mercado, que pela lei da oferta e demanda aumenta o valor da mercadoria da moeda, ou seja, aumenta os juros cobrados no mercado. O quarto motivo, a crescente concentração do mercado bancário. Conforme nós já comentamos, o mercado bancário brasileiro é oligopolizado, concentrado em 5 grandes bancos de varejo, sendo 3 deles privados, o Bradesco, Itaú e Santander, e 2 deles estatais, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. No Brasil, os 5 maiores bancos concentram 75% dos ativos, enquanto a média nos países desenvolvidos é de 40% de concentração, uma sensível diferença. Outra informação, cerca de 80% das operações de crédito são concentradas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Itaú e no Bradesco, ou seja, 5 bancos, 4 bancos concentram 80% das operações. Só como modo de comparação, nos Estados Unidos existem de 6.000 a 7.000 bancos comerciais. Existem vários bancos locais nas cidades que competem entre si por emprestar dinheiro para as pessoas. O fato de no Brasil haver apenas 5 bancos dominantes se dá pelo complexo emaranhado regulatório determinado pelo Banco Central para a operação dos bancos comerciais no Brasil. Essa superregulamentação, combinada com taxas de compulsório elevada, reduz sobremaneira a oferta de serviços e de dinheiro, prejudicando justamente aqueles que mais precisam de crédito. Eu, você, o pequeno empresário. Portanto, como observamos, o que existe no Brasil é um conluio entre o Estado, maior tomador de empréstimos, e o cartel, oligopólio de bancos, mantido e protegido pelo Estado brasileiro. Vamos lá. O quinto grande motivo é a insegurança jurídica e a dificuldade de recuperação dos créditos. Aqui no Brasil, a legislação é leniente, protege o calote e torna difícil e demorado recuperar o dinheiro do devedor. Aqui, os políticos tupiniquins não deixam passar nem a lista dos bons pagadores, para que tenham melhores condições de juros nos empréstimos. O judiciário brasileiro é lento, carregado de ideologia, cada vez mais disposto a beneficiar a parte menos poderosa, que eles chamam de hipossuficiente no jargão jurídico, em processos judiciais.
e torna qualquer execução de dívida um processo longo e cercado de incertezas. A consequência de o judiciário ser historicamente leniente com o devedor, novamente reflete-se nas taxas praticadas pelos bancos. Maior risco, maior os juros. A solução mais prática e viável, mas politicamente impopular, é permitir a alienação fiduciária, ou seja, reintegração de posse, em todas as modalidades de empréstimos. Atualmente, ela existe para o financiamento de carros e para imóveis. E não é por coincidência, trata-se de um mercado em que os juros são os mais baixos aqui no Brasil. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler do cartoon ao lado, que faz piada com a criptomoeda, o Bitcoin e o tradicional ouro, nós vamos conversar sobre a evolução do sistema monetário. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.